Olá, querido, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior. É um prazer imenso você estar aqui no nosso canal da nossa comunidade. Se você é novo por aqui, tá? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para receber as próximas notificações e obrigado. Se você quiser comentar, melhor ainda. E se puder compartilhar, eu te agradeço ainda mais, tá bom? Bom, o tema de hoje está aqui do nosso quadro Perguntar Não Ofende e eu respondo se eu souber. Pastor, você me perguntou, pastor, existe pastora? Que pergunta, hein? Mas eu vou responder, não vou ficar em cima do muro não, tá bom? E vou te responder, infelizmente ainda existem esses tipos de questionamentos no meio cristão, no meio evangélico, né? Existe esse tipo de questionamento, às vezes até bobo, mas ele nos dá assim alguns pontos importantes para a gente poder falar até outras coisas também, e vai ser bacana a gente poder responder sobre isso. Não precisa muito de teologia, não precisa muito de conhecimento profundo, basta apenas seguir a ética e o coração e interpretar que a Bíblia foi escrita para Jesus e não foi escrita para homens, foi escrita para glorificar o nome dele, para ele e para nos instruir, não é verdade? Bom, existe pastoras? Existe esse termo pastoras? Esta é uma pergunta porque algumas igrejas de cunho reformado, tá bom? E também a Igreja Católica Apostólica Romana não aceita mulheres na liderança, né? Não consagram pastoras, vamos colocar dessa forma. E um dos textos que tem essa base está em 1 de Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 10 ao 12, que diz assim: mas que se vistam de boas obras como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem e nem esteja em silêncio. Muito bem. Bom, nós temos que então pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo não era machista, como muitos afirmam que ele era. Por causa dessa passagem aqui, muitos falam que Paulo era machista. Paulo não era machista. Aliás, Deus não é machista. O Velho Testamento não é machista. Isso aí é olhar a forma que você lê e que você aprendeu a ler a Bíblia. Por que Paulo não era machista? Porque lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, Paulo fala bem assim: não há judeu, não há grego, não há servo, não há livres, né, escravos ou livres, e não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Ele coloca em nível de igualdade, tá bom? Então Paulo não era machista, não. Segundo ponto aqui que nós temos que entender: pastora não é pastora de rebanho lá do Velho Testamento, como Raquel, como a esposa de Moisés, como Débora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pessoal fica respondendo: não, e a pastora Raquel, e a pastora Débora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente boa. Não tem nada a ver, não confunda pastora de ovelha para o adjetivo pastoral. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Isso não tem nada a ver. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: não é o fato de eu ser pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que todo mundo sabe que foi, ou a grande maioria sabe que foi fundada por uma pastora, por uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, uma mulher à frente do seu tempo, no século passado, que eu vou estar puxando sardinha para o nosso lado. Não é nada disso. Sabe por quê? Porque eu não leio a Bíblia segundo a quadrangular, eu não leio a Bíblia segundo a assembleia, eu não leio a Bíblia segundo o homem tal ou o cicrano tal. Eu leio a Bíblia através de Jesus. Jesus, para mim, ele é o centro da Bíblia e vai continuar sendo. Jesus, para mim, ele continua, ele é e ele vai sempre ser o centro da palavra. O que Paulo escreveu é muito bacana, mas o que Jesus falou está acima de Paulo. O que Pedro escreveu é joia, mas Jesus está acima de Pedro. Sempre esteve, sempre estará. Talvez você pode passar a vida toda sem conhecer Daniel, José, Paulo ou até mesmo João. Mas se você passar a vida toda sem conhecer Jesus, saber quem foi Jesus, sua vida cristã
não valeu de nada. Então Jesus, ele é o centro, ele é a chave da interpretação da Bíblia. Sim, eu olho a Bíblia conforme o olhar de Jesus. Muito bem. Existe pastora? Existe. O problema todo é que, infelizmente, e aí é algo da minha percepção como pastor, como servo de Deus e como um apaixonado por Jesus. O problema todo é que as pessoas fizeram dos ofícios pastorais cargos, títulos. Infelizmente é o que está acontecendo. Apóstolos virou um título. Mestre virou um título. Diácono virou um título. Presbítero virou um título. Evangelista virou um título. Pastor virou um título. Não existe pastora. Claro que não. É pastor. Fulana de tal é pastor. Porque esta palavra pastor é um adjetivo. Não existe diaconisa, porque a palavra diácono no grego significa aquele que serve. É um adjetivo. O problema todo é que essas pessoas pegaram isso como títulos. Aqui, quando Paulo está falando a respeito que ela deve aprender em silêncio, com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, está falando para uma determinada igreja, um determinado local, onde, infelizmente, deveria estar acontecendo o problema tal do reteté, por exemplo. Aonde fica essas mulheres malucas que ficam rodando para cima e para baixo dentro do salão e ficam gritando, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo nada, fica quieta. É o que Paulo está falando. Talvez aqui, na igreja onde Timóteo estava pastoreando, estava uma bagunça. Ok? Agora, me falem, e Áquila e Priscila? E a própria avó de Timóteo, que ele vai citar na carta? Ok? Por que, então, Maria Madalena foi a portadora de levar a mensagem do nosso Senhor ressuscitado aos discípulos? Por quê? Porque Deus, ele não enxerga homem e mulher, ele enxerga pessoas disponíveis para servir a ele. Na nossa comunidade aqui, por exemplo, as mulheres é que dão menos trabalho do que os homens. Ok? A gente tem muitas mulheres que pregam o evangelho, só que deixa eu te falar uma coisa, não existe pastora, como não existe membra. Você sabia? Não existe essa palavra membra. Eu sou membro da igreja quadrangular, eu sou membro da igreja assembleia. Não, eu sou membro da igreja assembleia. Você é mulher, mas você é membro. Presidenta. Que louco isso. Que louco. Apóstola. A palavra emissário, a palavra apóstolo é um adjetivo, quer dizer, aquele que é enviado para algum lugar. Não tem nada a ver com título. O que é um apóstolo? É aquele que vai, ok? Pregar o evangelho, aquele que tem as credenciais de aberturas de obra, um missionário. Hoje, apóstolo é dono de seita, é dono de igreja. O que é um profeta? Profeta, você vem na sua cabeça aquele cara que reúne um grupo de pessoas e começa a determinar se vai ou não vai, você vai cantar, você vai ganhar um carro, esse tipo de coisa, essa bruxaria gospel. Não, profeta é aquele que prega a palavra, homem e mulher. Não importa, aqui não existe o gênero, aqui existe vasos escolhidos por Deus. Quem é o evangelista? É aquele cara que chegava, depois de uma guerra, que estava todo mundo na guerra, ele era enviado até a cidade para falar, deixa eu falar uma coisa para vocês, a guerra foi ganha, vocês não serão escravos. Evangelista virou título. Evangelista virou título. Eu sou evangelista. O cara não vai levar as boas novas para ninguém. Ele quer sentar no púlpito. Virou uma guerra de egos. Quem é o mestre? Mestre hoje é o cara que tem aquele monte de diploma na parede, mas eu conheço pessoas que não têm, como a minha mãe, por exemplo, ela não tem a 4ª série primária, ela sabe escrever o nome dela, mas a minha mãe é mestre, porque ela me ensina, porque ela forma pessoas. E pastor? Pastor não é o cara que fez um seminário teológico,
Não é o cara que tem a carteirinha de pastor, que tem a credencial de pastor. Pastor é aquele que cuida. Mulher, pastor, é aquele que cuida, é aquela que cuida. Então, gente boa, parem de bobagem. Com todo o respeito que eu tenho pelas igrejas reformadas, com todo o amor e carinho, eu tenho certeza que tem muito pastor também que não pensa como eles, como aquelas mensagens antigas, aqueles pensamentos retrógrados, né? De pensamentos da idade medieval. Não. Tem muito pastor reformado aí que entende, não vai ficar perdendo tempo com essas bobagens, ok? Então é isso. Se esse vídeo foi importante para vocês, se esse vídeo foi bacana para vocês, se esse vídeo foi um vídeo de instrução para vocês, eu peço para que vocês possam dar o seu like e também se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, tá bom? Eu sou o Carlos Júnior, coloque aí, eu sou pastor, não é título, eu sou pastor porque eu cuido de pessoas, é um adjetivo, eu estou diminuindo dúvidas e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Próximo tema do nosso quadro é a ceia do Senhor. O que ela se transformou? Eu vou te aguardar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique na paz.